Bem, eu queria repartir com você a palavra de Deus nessa noite. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Nós temos vivido um tempo, meus irmãos, que a correria, o excesso de correria e a pressa acabam por roubar a nossa possibilidade das percepções mais profundas da vida. Nós estamos tão corridos, nós estamos tão acelerados, que a gente já não consegue mais observar, ter um tempo de observação, olhar a beleza de algumas coisas, e nós vamos acabando por sermos capturados pelas obviedades do caminho. Aquilo que é óbvio vai acabando se transformando em essencial na nossa jornada. Então a gente vai prestando atenção só naquilo que é óbvio, aquilo que está mais diante dos nossos olhos, por conta desta pressa, dessa velocidade, por conta dessa loucura que se tornou a vida humana contemporânea, principalmente nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido, de tamanhas correrias, de tamanhos enfrentamentos, tamanha pressa. Por não termos tempo mais para as observações mais profundas, acabamos capturados pela superficialidade da existência. E é isso que vai se dando na nossa jornada. Nós nos tornamos uma sociedade muito enlarguecida na sua capacidade de grandeza, né? Nós somos muito poderosos, e aí falando até do ponto de vista da nossa fé evangélica, somos muito visíveis do ponto de vista dos nossos números. Os nossos números chamam a atenção da sociedade como um todo. Porém, o drama se dá porque nós somos, vamos dizer, grandes, mas rasos. E nessa pouca profundidade com que vamos nos dando, isso acaba capturando os nossos olhos para que a gente enxergue somente aquilo que é óbvio, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está diante da nossa visão primeira. A nossa lente de obviedade acaba sendo a lente que nós usamos mais. Conseguimos enxergar aquilo que está apenas diante dos nossos olhos. E isso acaba nos roubando a capacidade de enxergar além disso. E por trás das coisas óbvias, muitas vezes pode haver bênçãos sem medida para a nossa vida. Por trás de algumas coisas óbvias, lá encapsuladas por sentidos que muitas vezes estão guardados e por não serem usados, a gente perde a capacidade de observar, a gente perde a beleza de coisas mais profundas da vida. A gente vai deixando que algumas coisas passem e escoem pelos nossos dedos. A gente não consegue reter nada. Isso traz um dano, porque a gente não consegue ver beleza nas coisas mais difíceis, mais profundas. A gente quer ver a beleza tão rápida, porque nós não temos tempo a perder. E essa loucura que tomou conta da nossa geração, acaba que não permite que a gente tenha a possibilidade de olhar e ver a bênção que vem escondida por trás de um problema que a gente está vivendo. Muitas vezes, esse diagnóstico difícil que você recebeu, essa dor que você está trazendo na sua alma, atrás de um problema, de uma questão que está aí, sabe, fazendo o seu coração pulsar, a sua mente quase que não parar de pensar. Por trás de cada situação que nós vivemos, há uma bênção, há uma possibilidade de sermos alcançados por um propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que tudo coopera para o bem daquele que foi chamado segundo o propósito e decreto de Deus. Não diz que tudo que coopera para o bem é bom, mas diz que tudo coopera para o bem. Claro que o texto em questão está revelando uma coisa profunda para a nossa vida, que é exatamente a possibilidade da formação da imagem do Cristo em nós.
Mas todas as coisas, sejam elas as favoráveis ou desfavoráveis, elas contribuem de alguma forma para que o projeto eterno de Deus se manifeste e se realize na nossa vida. Então, todas as coisas que estão acontecendo comigo e contigo ao longo da vida, ao longo da jornada, cumprem um propósito. E muitas vezes, pela impossibilidade de enxergar isso mais detalhadamente, de enxergar mais por trás daquilo que está diante dos olhos, a gente acaba perdendo grandes oportunidades de Deus para a nossa vida. Por ficarmos rechaçando aquilo que parece mal, e querendo abrigar só aquilo que a gente gosta, muitas vezes nós perdemos oportunidades riquíssimas que Deus está nos dando. Mas eu preciso ficar atento a isso. Eu preciso enxergar além das obviedades da vida. Eu preciso enxergar além daquilo que está diante dos meus olhos, assim que eu enxergo. Claro que obviamente estou vendo, mas o que está por trás daquilo? Eu queria ir com vocês numa história bíblica que revela um pouco disso. Porque é por trás das histórias bíblicas que nós vamos encontrando certas situações, certas questões que deveriam chamar a nossa atenção. Por exemplo, a nossa sociedade está sendo constantemente insuflada, influenciada por um sentimento de revanche, de vingança. Se acontece alguma coisa má comigo, eu preciso e tenho o direito de me vingar. Então é natural que a gente construa uma ideia de vingança. Mas como é que eu vejo isso, pastor? Quem aqui nunca assistiu um filme mais ou menos assim, só para você ter uma ideia? Tá, você está lá, tem uma família ali, você está assistindo o filme, um bando de homens maus, de malfeitores entram na casa e eles começam um massacre daquela família. E a tela vai mostrar para você uma pequena criança atrás de uma janelinha ou de um lugar escondido, e aquela criança assistindo aquilo tudo, e uma lágrima solitária escorrendo pelo olho daquela criança, enquanto a sua família é assassinada. Depois desta cena, a tela escurece completamente, e vem uma frase assim: 20 anos depois... Aí aparece aquela criança, a gente mais ou menos faz a conta, aquela criança aparece forte, agora ela é poderosa, agora ela é uma lutadora, ela é uma pessoa forte, muito forte, e você passa o filme todo torcendo para que a vingança dela se concretize. Eu estou falando alguma bobagem ou você já viu um filme desse na sua vida? A gente já viu vários filmes desta natureza. Nós somos incentivados a nos vingar. A vingança é óbvia. Se me fizeram mal, eu pago o mal com o mal. Isso é óbvio. Aí a gente pega a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, né? Maltratado pelo seu senhor no Egito, colocado injustamente na prisão, e quando encontra seus irmãos novamente, ele tem a coragem de dizer: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou antes de vocês, por isso vocês estão todos perdoados. Isso está além do óbvio. E foi exatamente aí que José encontra a maior graça de sua vida, porque ele consegue viver a sua história e a sua vida, inclusive no nome de seus filhos que ele vai dar. Ele consegue ultrapassar a obviedade, porque ele consegue enxergar que Deus agiu mesmo no meio da maldade dos seus irmãos. Isso não quer dizer que Deus aprova a maldade, mas quer dizer que por trás de todas as dificuldades que nós enfrentamos, pode haver alguma coisa que vai ser libertadora e poderosa para a minha vida e para a sua vida. Por trás então desta questão que você está vivendo, que você não está nem entendendo muito bem, por trás dessa dor que você está sentindo, não está nem satisfeito com ela, não estou aqui dizendo para que você se torne um masoquista, que você então goste da dor, mas o que eu estou dizendo aqui é, por trás dessa dor que você está sentindo, pode haver um resultado e uma manifestação de Deus para a sua vida, que vai impressionar você. Você pode crer nisso?
Você tem fé para crer nisso, irmão? Essa situação que você está vivendo, talvez adversa à sua vontade, seja alguma coisa, quase que uma plataforma que se transforma em uma catapulta, que vai lançar você para o propósito eterno de Deus para a sua vida. Você pensa, ah, meu Deus, essa dificuldade veio para acabar comigo. Você pensa, essa dificuldade veio acabar com a minha vida, veio acabar com o meu ministério, veio acabar com a minha alegria, veio acabar com a minha felicidade. Mas é exatamente o contrário, porque esta dor, esta dificuldade, essa angústia, essa dificuldade que você enfrenta, pode se transformar numa plataforma que vai te catapultar para o lugar onde Deus tem coisas grandes e inefáveis para fazer através e na sua vida. Você tem fé para receber essa palavra nessa noite? Então o texto bíblico que está registrado no Evangelho de Lucas, e eu vou começar com o primeiro verso, a parte dele, no capítulo 23 de Lucas, no versículo 42, Jesus é crucificado entre dois foras da lei. Quem assistiu o filme do Mel Gibson sobre Jesus, né? A Paixão de Cristo, eu vi gente passando mal das salas de cinema na época, porque para muita gente o sofrimento de Cristo era uma metáfora. Mas quando o Mel Gibson resolveu fazer aquele filme, a história que me chegou é que ele, embora não tenha participado visualmente do filme, a mão que aparece martelando o prego na mão do Cristo crucificado era a mão de Mel Gibson. Era a forma com que ele queria dizer: eu fui o responsável por crucificarem o Cristo de Deus. E na verdade, esta é uma questão que cabe a qualquer um de nós e cada um de nós. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Mas a verdade é que a Paixão de Cristo, Mel Gibson, nos possibilitou enxergar uma cena dantesca, uma covardia e a figura que se desfigurou diante dos nossos olhos, aquele ser humano deformado, acabado, destruído, às vésperas da morte, preso àquela cruz, sem ter absolutamente nenhuma condição humana visível de sair daquele lugar. Ele está crucificado como qualquer outro fora da lei que estivesse ali, como aqueles dois que estavam ali. Então as pessoas que passavam ali, olhavam lá está mais um bandido sendo assassinado, sendo morto e pagando. Lá está, bem feito para ele. Quem mandou não viver como devia viver. Quem mandou lutar contra as forças aí importantes que estão cuidando de nós. E vão apontando para Jesus e dizendo impropérios para ele. Até mesmo um dos meliantes que estavam pendurados na cruz estavam dizendo impropérios para Jesus. Mas no meio desta cena, que eu gostaria que você conseguisse enxergar, acontece uma coisa muito inusitada e poderosa. Um dos malfeitores, um daqueles homens fora da lei, que estava ali crucificado, olha para Jesus, e o versículo é o 42, e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pensem, a figura do Cristo está completamente quebrada. Nós temos o favor da história. A história nos favorece. A gente sabe tudo. A gente sabe que ele morreu, a gente sabe que ele ressuscitou, a gente sabe tudo que aconteceu depois. A história nos favorece. Mas aquele homem que está crucificado ao lado dele não tem a história a seu favor. Não tem, ele está vivendo o mesmo drama do Cristo ali. E ele está olhando aquela cena daquele homem desfigurado,
que em nada se parece com o príncipe, em nada se parece com o rei. Pelo contrário, ele se parece com um assaltante, um assassino, alguém violento que merece aquela pena. Mas aquele homem, aquele assaltante, aquele fora da lei, consegue enxergar além daquilo que é óbvio, além daquilo que está diante dos olhos. E essa é a proposta para nós nessa noite, que você saia daqui com a capacidade de enxergar além daquilo que os seus olhos naturais estão te mostrando. Sabe, quando o rei da Síria quer guerrear com Israel, e todos os planos de Israel, e todos os planos do rei da Síria ficam quase como sabidos pelo rei de Israel, o rei da Síria reúne e diz assim: há um espião, agente duplo, infiltrado aqui entre nós. E dizem para ele: não é nada disso, rei, não. O que acontece é que há um profeta lá em Israel, e tudo que o senhor planeja no seu quarto, o Deus deles fala para ele no quarto, e ele então conta para o rei, e o rei foge das suas emboscadas. Ah, então o rei tem uma ideia: vamos atrás do profeta. E vão, cerca a cidade de Dotã. Quando o moço do profeta pela manhã sai de casa e vê o exército da Síria cercando a cidade, ele dá aquele grito, mais ou menos aqui que a gente faz: ai meu Senhor, o que é que eu faço agora? Quem aqui pode confessar que um dia na sua vida já disse: ai meu Deus, o que é que eu faço agora? Alguém já deu um grito assim? Mesmo que você é mais tímido, você não é um escalafobético que fica gritando no meio da rua, mas interiormente: meu Deus, o que é que eu faço agora? Alguém aqui já deu um grito desse na vida? Tem gente que falou: alguns. O moço chegou e deu: o que é que eu faço, Senhor? O que é que a gente vai fazer? Aí vem o profeta, velhinho, 57 anos, não sei a idade dele não, é que eu acho que 57 anos já é bem velhinho. E ele fala assim: por que você está assim? Você não está vendo? Maior é o número que está conosco do que o que está com eles. Aí o moço fala assim: ih, comeu alguma coisa estragada. Comeu alguma coisa estragada. Não falou nem bebeu, falou só comeu. Não está bem o profeta, porque não tem ninguém do nosso lado aqui. Aí o profeta: ah, você não está vendo? Então peraí, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Quando o profeta fez essa oração e o moço olhou, em volta do exército da Síria havia o exército do Senhor. Irmão, por trás desse seu dilema, dessa sua dor, dessa sua angústia, desse seu sofrimento, dessa dificuldade que você está enfrentando, há um exército do Senhor que está cercando, cuidando e fazendo a vontade dEle na nossa vida. Nada acontece na nossa vida por acaso. Deus não deu um instantinho no trono. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Ele continua assentado num alto e sublime trono. Ele continua governando sobre todas as coisas. Eu posso não entender, eu posso não gostar, eu posso não me satisfazer com aquilo que Ele está fazendo, é a maneira que Ele está fazendo, mas Ele não perdeu o controle. E muitas vezes a gente, preso por essa obviedade, a gente se sente incapaz de enxergar o que Deus está fazendo. E esse moço, fora da lei, olha para uma figura desfigurada, como a do Cristo crucificado, mas consegue enxergar por trás daquela figura um príncipe, um rei, alguém que poderia mudar a história da sua vida. Preste atenção, aquilo ali, faltavam poucas horas para que ele morresse. Eram seus últimos suspiros nessa vida, nessa existência. Mas ele consegue enxergar. Agora, como é que ele fez isso, pastor? De que forma ele conseguiu enxergar aquilo que estava além da obviedade, que era ver um
meliante, um malfeitor morrendo na cruz. Como é que ele conseguiu enxergar isso? Vamos a algumas questões que estão no texto. Olha o que ele diz aqui. A partir do versículo 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Você não disse aí que era o Cristo, que pode? A expectativa do judeu em relação ao Cristo é que fosse uma espécie de libertador, de forma muito prática, do ambiente do Império Romano. Para o judeu clássico, o Messias iria libertá-los do Império Romano. Então, ao mesmo tempo que essa palavra desse homem vinha recheada de informações, na verdade não havia fé nele para que de fato acreditasse. Ele está zombando, ele está insultando, como o texto vai dizer. Você está sendo insultado. Ele não está dizendo uma afirmação de fé, você é o Cristo. Ele está insultando Jesus, dizendo, você não é o Cristo, você não disse que era o Cristo? Então salva você mesmo e aproveita e salva a gente também daqui. Tira a gente dessa situação. E aqui, meu irmão, muitas vezes está um problema que a gente está enfrentando nesse nosso tempo, em que nós queremos um Cristo que nos livre das nossas situações, mas não de fato que a gente possa submeter a nossa vida à vontade dEle. Queremos que Ele resolva os nossos dramas, mas não submetemos a nossa vontade à vontade soberana dEle. Nós queremos que Ele atenda às nossas orações, mas não submetemos a nossa vontade àquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. É como essa oração desse homem. Se o Senhor é Cristo, então nos livra aí, livra o Senhor e livra a gente. É uma oração. Mas se essa oração não está movida pelos sentimentos corretos, pela coerência com a palavra de Deus, com a intenção de Deus quando permite que seu filho seja crucificado, não é coerente com o projeto eterno de Deus, é apenas a oração de alguém desesperado, e Deus não simplesmente vai ouvir o nosso grito desesperado. Deus quer ouvir o nosso clamor a partir então de um encontro que nós temos relacionando-nos com o seu Filho Jesus, por intermédio da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Não é simplesmente um balcão de desesperados que vão tentar saciar as suas fomes, os seus desejos, as suas sedes. Ah, Senhor, faz alguma coisa, porque a religião tem se transformado numa espécie de ambiente dessa natureza, onde a gente vai dizer para Deus o que a gente quer dele, mas a gente não quer ouvir o que Deus quer a nosso respeito. Então, Cristo, nos ajude. Se o Senhor é Cristo mesmo, ajuda a gente. Sai daí, desce daí. Mas olha a postura do outro. Presta atenção nas entrelinhas. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça. Se eu quero enxergar além das obviedades da vida, a primeira coisa que eu preciso notadamente fazer com a minha história é reconhecer os meus próprios erros. Eu preciso, se eu quero sair da obviedade da existência, eu preciso reconhecer onde eu falhei, onde eu tenho errado, quais os meus caminhos que precisam ser revisitados por um olhar mais atento, mais categórico. A mínima tentativa de encontrar culpados para os nossos próprios dramas se constitui num grande obstáculo. Nós vivemos um tempo em que nós estamos sempre atrás de encontrar quem é o culpado por aquilo que está acontecendo comigo. Quem é o culpado? De quem é a culpa por isso está acontecendo comigo?
Será que a culpa é dos meus tataravós, dos meus bisavós, dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos? De quem é a culpa para que eu viva o que eu estou vivendo? E a gente deixa de olhar para si mesmo. E se há uma coisa importante para a gente viver tudo que Deus tem para nós, é a gente cair em si. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, capítulo 15, vai nos contar algumas histórias, e uma delas é sobre o filho perdido, que vai embora. Mas no versículo 17, ele que estava desejando encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A Bíblia conta, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si. Cair em si pode se transformar no tombo mais abençoador que teremos na vida. Cair em si. Talvez o tombo mais importante da história de uma pessoa é quando ela cai em si. Quando ela começa a reconhecer que o problema que ela está enfrentando não é culpa de mais ninguém, além do que ela mesma e do caminho e das escolhas que ela tomou na vida. Se eu quiser enxergar além do óbvio, eu preciso olhar para mim e reconhecer as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas culpas, e entender que eu preciso consertar algumas coisas na minha própria vida e na minha própria caminhada. Não busque culpados, busque olhar profundamente para si mesmo. Paulo vai dizer, quando está elaborando o encontro da Santa Ceia, ele vai dizer: recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E nesse contexto ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É absolutamente necessário para o nosso tempo uma reflexão que nos faça olhar também para dentro de nós. Nós nos tornamos uma sociedade que sabe refletir sobre o outro plenamente. A vida do outro está exposta nas redes sociais. E a gente se transformou em avaliador e a gente consegue enxergar as histórias, os dramas pessoais através das redes sociais de todo mundo. Mas a cada dia que a gente investe mais em tempo para olhar a vida dos outros nas redes sociais, nós deixamos de olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria realidade, para o nosso próprio drama, deixamos de cairmos em nós mesmos. E por isso vamos repetindo a nossa história e vamos muitas vezes transtornando as realidades da nossa caminhada. Aquele homem reconheceu que de verdade eles estavam recebendo e sendo punidos com justiça. Mas ele vai além. A parte B ele diz assim: estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Não só justiça, mas estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele só consegue enxergar e ver um príncipe por trás daquela figura desfigurada, é porque ele olha para si mesmo, ele começa a refletir e pensar em toda a trajetória de sua vida. E ao invés de deixar ser tomado pela autopiedade, ele rechaça a autopiedade. Porque ele poderia dizer: mas está vendo, eu estou aqui porque aconteceu isso, porque a minha história foi assim, porque eu não tive chances, eu não tive oportunidades, porque ninguém me abriu a porta, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me estendeu a mão. E a autopiedade vai encontrando um lugar no coração dele, como a gente tem visto em muitos ambientes da nossa sociedade. A gente não assume responsabilidade e a gente dá lugar para a autopiedade tomar conta do nosso coração. A gente fica com pena da gente mesmo.
Ah, pobre de mim que não consigo, ninguém estende a mão para mim. Ah, eu venho na igreja, mas ninguém fala comigo. O pastor nunca me chamou para fazer nada. O pastor nunca. E o pastor está aqui, olha, quem quiser trabalhar no brechó, quem quiser trabalhar na cantina, quem quiser não sei o quê, ofereça. Ah, ninguém fala comigo, ninguém me chama, ah, ninguém me olha, ninguém me enxerga. Isso é autopiedade e rouba da gente a possibilidade de enxergar que Deus deseja usar a nossa vida no nosso cotidiano. E a gente tem que romper com esse ciclo vicioso e maligno de ficar com pena de si mesmo. Asaf no Salmo 73 diz que os pés dele quase escorregaram, porque ele teve inveja dos ímpios. Ah, eles se dão tão bem, e eu aqui vou me arrebentando. Parece que não vale a pena nem ser santo, não vale a pena lavar as mãos da inocência, não vale a pena viver uma vida regrada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, porque eu estou vendo tanta gente maligna se dando bem, e eu aqui vivendo uma vida de santidade, e só quebro a cara, não está valendo. Eu estou parafraseando Asaf no Salmo 73. Então, não está valendo a pena, Senhor. Então, deixa que essa autopiedade tome conta do seu coração, e você vai ver onde isso vai levar você, a desgraça que isso vai levar você. Esse moço declara: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estão nos dando o que os nossos atos merecem. O indivíduo capturado pela autopiedade sente-se preso num poço fundo sem alternativas para sair. A autopiedade cria um círculo vicioso de tortura mental que nos consome as forças e energias. A autopiedade é um dos desastrosos e talvez o mais danoso resultado do desencorajamento. A autopiedade é a incapacidade que destrói a nossa percepção da realidade. Ela reduz o universo a uma ferida pessoal, a qual é demonstrada como prova de insignificância. A autopiedade é o narcótico que deixa seus dependentes perdidos e desiludidos. Reaja contra a autopiedade. Não deixe que a pena de si mesmo encontre lugar no seu coração. Reaja. Me ajude a pregar. Olhe para duas pessoas, mas faz uma cara de profeta. Faz uma cara de profeta. Olha para duas pessoas e fala assim: reaja. 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 Mas faz cara de profeta. Não deixe que a autopiedade tome seu coração. Não fique com aquele chorozinho meloso. Ai, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ninguém me dá atenção. Me lembro até hoje, Bispo Tito Oscar, num dos seus escritos, falou que uma das irmãs da igreja disse assim: estou aqui há tantos meses, pastor, e ninguém nunca falou comigo. Ao que ele perguntou: e a senhora já falou com quantos? Se a gente deixar isso se aloja no nosso coração, cria raízes profundas de amargura, contaminam várias pessoas. Reaja contra a autopiedade. Não permita que isso seja assim. E por último, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceberam que ele está nos últimos momentos da sua vida, mas ele já está possivelmente olhando para o futuro. Como que futuro há para alguém que está crucificado à beira da morte? Mas ele conjuga os verbos num futuro que ele crê que só o Cristo poderia dar a ele. Você pode estar aqui vivendo um drama profundo, mas só você pode não permitir que esses pregos que te prendem nesse presente desastroso não sejam pregos definitivos. Não se deixe prender pelos pregos de um presente desastrado, terrível, um presente desolador. Paulo está encerrando a sua carreira. Ele está escrevendo a sua segunda carta para seu filho na fé, Timóteo. Os últimos momentos da sua vida.
ele sabe que vai morrer. Mas no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 18, ele vai escrever assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. O Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. Alguém podia dizer assim: vou matar Paulo, mas ele está dizendo: ninguém pode me matar. Nada pode me prender a essa realidade, porque a minha vida está garantida por um Cristo que ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, eu vou viver eternamente com Ele. Meu irmão, se você quer enxergar além do óbvio, reaja contra a autopiedade, assuma a sua responsabilidade em relação aos seus próprios equívocos. E por último, não se deixe prender pelos pregos de um presente desolador, mas creia que o nosso Deus está guardando a nossa vida para um destino poderoso, abençoado e definitivo. Conta-se a história que um missionário, depois de muitos anos no campo, volta para casa. E ele está voltando de navio, os tempos são outros, e ele está no porto, o navio está ancorando, e ele está vendo uma banda tocando, e ele pensa: olha, valeu a pena gastar esse tempo todo fazendo missões, até uma banda veio nos receber aqui, uma orquestra, que maravilha. Quando ele vai descendo, ele percebe que no navio que ele estava havia um time de esportes que tinha conquistado alguma coisa, e aquela banda estava ali para tocar para o time. Não tinha nada a ver com ele. Ele ficou um pouco chateado, mas pensou: alguém virá nos buscar, dizendo à esposa. Ninguém foi buscá-lo. Depois de 30 anos no campo missionário, ninguém foi buscá-lo. Ele, já chateado, pega o táxi, pensa: alguém vai estar em casa esperando a gente com uma festa. Chega em casa, não tem ninguém, e ele fica mais chateado ainda. Fala com a sua esposa: vou sair. Fala com Deus aí, que sinceramente nem parece que não valeu a pena voltar para casa. Olha aí, nada. Esqueceram da gente. Gastamos 30 anos de nossa vida ajudando, trabalhando na seara do mestre, e ninguém veio, nem um bolo de fubá fizeram para nós. Nada. De que adiantou? Por que servir dessa forma? E ele saiu, passou algumas horas na rua, chateado, remoendo a sua própria dor. Quando volta para casa, meio que zombando, fala com a mulher: e aí, você falou com Deus? Falei. Aí ele espantou. E o que ele respondeu então para você? Ele disse que você ainda não chegou em casa. Meus irmãos, nossa casa não é esse lugar. Nossa casa não é essa terra. A gente pode estar vivendo coisas terríveis aqui ou coisas maravilhosas, mas aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos. Nós temos uma pátria celestial. Nós temos um lugar para desfrutar das delícias perpétuas que o Senhor preparou para nós, porque Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Portanto, não sucumba às pressões de uma existência difícil, mas creia que por trás de toda obviedade há uma bênção, uma vitória, uma glória de Deus para a nossa vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.